Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar aquele joinha, aquele like maravilhoso para que este vídeo, para que esse retiro possa alcançar mais e mais almas para Deus. Amém? Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 9. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 9. E a palavra de Deus diz assim: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como um sol e as suas roupas ficaram brancas como uma luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, se nós prestarmos atenção diante dessa leitura, nós vamos lembrar que no segundo domingo da Quaresma, a liturgia nos apresenta a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos meditar e preparar-nos para a continuidade da nossa caminhada pelo deserto da terra da escravidão rumo à terra prometida. É interessante que alguns santos da igreja, como São Leão Magno, entendem que o fim principal da transfiguração foi desterrar das almas dos discípulos o escândalo da cruz. Deus quis mostrar a sua glória, a glória do seu Filho, Jesus, a fim de que quando os apóstolos estivessem diante do Calvário, não se escandalizasse. Meu irmão e irmã, é interessante nós entendemos que para experimentar a glória do Senhor, nós precisamos passar pelo Calvário, nós precisamos passar pela cruz. É triste quando nós vemos muitas vezes nos templos, em igrejas, uma pregação light, um evangelho light, é uma teologia de prosperidade que não tem fim, é só promessa, promessa. Deus vai te abençoar, Deus vai te agraciar, você vai ter sua casa, você vai ter seu carro, você vai ter uma vida próspera. E hoje em dia não se fala mais de cruz, hoje em dia não se prega mais sobre cruz. E é por isso que quando se fala de cruz, as pessoas se escandalizam. Quando se fala de cruz, as pessoas não suportam esse evangelho. Por quê? Porque estão acostumados com a teologia da prosperidade, né? Hoje em dia você vê igrejas lotadas, né? E são cultos maravilhosos, são pregações maravilhosas, são homilias prósperas, e não se prepara, o povo não se prepara, a igreja de Jesus Cristo, para viver o Calvário. Nós precisamos entender que nós estamos caminhando. É interessante que Jesus, ele nos ensina o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante que se Jesus é o caminho, eu preciso trilhar o mesmo caminho que ele trilhou, que é o quê? Subir a Jerusalém, né? Abraçar a cruz, subir para o Calvário para experimentar a glória que Deus reservou para cada um de nós. Então, se Jesus é o caminho, eu preciso ter a vida de Cristo como referência, como modelo, como molde para trilhar o meu caminho. Se Jesus Cristo diz que é a verdade, eu não posso desviar o meu ouvir
da voz de Cristo para ouvir aquilo que me agrada. Eu não posso desviar os meus ouvidos da palavra de Deus, e isso é o primeiro mandamento, Shema Israel, Adonai Elohim, ou seja, escuta Israel. O Senhor teu Deus é só, escuta Israel. É como se Jesus dissesse para você, para mim hoje, olha, escuta, filho, filha, eu sou o caminho. Ei, não adianta você ir para a direita, não adianta você ir para a esquerda. Se você quer experimentar a glória que aqueles apóstolos experimentaram no monte, você precisa trilhar o mesmo caminho que eu trilhei. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não conseguiremos experimentar a vida eterna, chegar na eternidade, se não trilharmos o caminho apresentado por Jesus. Nós precisamos traçar esse caminho, essa rota que Cristo deixou para nós como modelo, para que possamos chegar à plenitude dos tempos, à plenitude da glória de Deus, experimentar a glória que Deus tem para cada um de nós. E hoje não se fala mais de cruz, não se fala mais de conversão. Nós estamos nesse tempo favorável, esse tempo de conversão, esse tempo de olhar para dentro de nós, vermos que nós necessitamos de uma mudança radical, precisamos de conversão e precisamos perceber que caminho que eu estou trilhando, a rota que eu estou traçando, me conduz à glória de Deus ou à condenação eterna. E isso nós precisamos pensar, meditar. Quando nós vemos em Lucas 9:31, nós vamos ver que Lucas refere que Moisés e Elias se mostraram com Jesus no Tabor e lhe falaram da sua paixão ou do mistério das suas dores. Naquele estado de glória, parece que Jesus se deveria entregar exclusivamente à alegria e afastar de si todo o pensamento de sofrimento, mas não quer que o entretenham da sua paixão dolorosa. Primeiro, para nos mostrar que ela será para ele e para nós a fonte da verdadeira felicidade. Segundo, que não devemos esperar gozar dele e da bem-aventurança celeste se não carregarmos neste mundo a cruz em sua companhia. Terceiro, que tendo sido gerados para a graça no Calvário, não convém que vivamos sempre no Tabor sem sofrimento, contrariedade, luta interior e contradição da parte do nosso próximo. É interessante nós entendermos que, a mesma forma que Jesus mostra, Deus mostra a sua glória no seu Filho Jesus Cristo, no Monte Tabor, nós precisamos entender que há uma promessa para nós, há uma glória reservada para nós, mas para experimentar essa glória é necessário descer do Tabor e traçar o nosso caminho, abraçar a nossa cruz e ir até o fim, até o Calvário. Interessante que se nós pegarmos o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 555, o Catecismo diz assim: por um instante, Jesus mostra a sua glória, assim confirmando a confissão de Pedro. Mostra também que, para entrar na sua glória, nós podemos ver esse fundamento em Lucas 24:26, deve passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias haviam visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado os sofrimentos do Messias. A paixão de Jesus é sem dúvida a vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. E olha que interessante, a Trindade inteira apareceu. O Pai na voz, o Filho no homem e o Espírito na nuvem clara. Olha que belo isso. Nós vemos a manifestação da Trindade, a glória de Deus se manifestando na Trindade Santa para você e para mim, nessa leitura, nessa meditação. E nós precisamos traçar essa meta, este caminho de cruz. E nós vemos que quando nós olhamos para esse texto, quando nós meditamos sobre a cruz de Cristo, e São Paulo já diz, nós professamos um Jesus, mas Jesus Cristo crucificado. São Paulo diz isso nas suas cartas, nós pregamos Jesus Cristo, mas Jesus Cristo crucificado, ou seja, não existe outro caminho. Não adianta você negar a sua cruz, não existe
salvação sem cruz, não existe a manifestação da glória sem a cruz de Cristo. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma das grandes tentações que o inimigo nos apresenta, que é a de que conseguiremos a salvação sem passarmos pela cruz, sem sofrimento, sem dificuldade. É aquilo que eu falei para você anteriormente, é uma pregação de prosperidade, é um evangelho de prosperidade. As pessoas querem pegar aquilo que é agradável, aquilo que é doce, aquilo que é macio, aquilo que é promessa na Sagrada Escritura e retira do texto sagrado aquilo que é necessário para a nossa salvação, que é a conversão, que é a santidade, que é abraçar a cruz. É interessante que se prega muito sobre o Antigo Testamento. Nós vemos aí muitos tempos que se falam sobre Abraão, Isaac, Jacó, é noite de Abraão, é noite de Davi, é noite de não sei o que, mas é engraçado que não se tem noite de Jesus, né? Se prega muito a prosperidade. Abraão foi rico, né? Salomão foi um dos homens mais ricos da Sagrada Escritura, e começa a pregar um discurso de prosperidade, uma teologia de prosperidade, uma escritura de prosperidade, e eu fico só prestando atenção. E vem o Antigo Testamento, e eu fico olhando aquela situação, aquela pregação linda, maravilhosa, bonita, né? Contagiante, sedutora, ainda mais nos dias que nós vivemos, mas eu fico parado olhando e eu fico pensando, eu quero ver quando ele chegar em Jesus, o que ele vai falar, né? Diante dessa teologia da prosperidade, eu quero ver quando esse pregador, né, chegar na pessoa de Jesus, o que ele vai pregar? Que Jesus era rico, que Jesus era bem de vida. A única promessa, aliás, a única proposta que Jesus fez foi: se queres me seguir, toma a tua cruz e me siga. Ponto. Jesus disse o quê? Que nós ganharemos 7 vezes mais, 100 vezes mais na eternidade. Quando Pedro pergunta para Jesus: Senhor, mas e nós que largamos casa, trabalho, família para te seguir, não vamos ganhar nada? Vocês vão ganhar 100 vezes mais na outra vida, na eternidade. Meu irmão, aqui é necessário traçar um caminho, uma via sacra, esse caminho sagrado, esse caminho muitas vezes doloroso para chegar à glória eterna. E essa muitas vezes é a tentação do demônio, em colocar na nossa mente, no nosso coração, e infelizmente na boca e no coração de muito pregador aí, né, que nós vamos chegar à glória assim, sem passar pelo sofrimento, né, que vai ser tudo lindo e maravilhoso, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, não precisa de sacrifício, eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia, e começa a prostituir o texto sagrado, começa a distorcer a Sagrada Escritura. E não, Jesus disse bem claro: se queres me seguir, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho. Então, se você quer traçar esse caminho, tendo a mim como exemplo, toma a sua cruz e me siga. Ponto. Jesus foi curto e grosso. Não conheço na Sagrada Escritura nenhum trecho da Bíblia que Jesus fala assim: eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um carro, eu vou te dar um ministério, você vai ser bem sucedido, você vai ser bem famoso, você vai pregar em auditório, você vai pregar naquele lugar, você vai ser muito renomado. Não conheço nenhuma passagem. Então você que prega, meu irmão, minha irmã, sobre prosperidade, reveja seus conceitos. Volte a ler as Sagradas Escrituras com o olhar do Espírito Santo, com o olhar de Jesus Cristo, que é a cruz. Com a proposta de Jesus Cristo, que é: se queres me seguir, toma a tua cruz e me siga. Quando você entrar numa igreja, meu irmão, minha irmã, e você começa a ouvir pregação coach, pregação motivacional, pregação de prosperidade, saia imediatamente deste lugar, porque neste lugar não se prega o evangelho genuíno e verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que muitas vezes, quando nós falamos de cruz, começa a haver a perseguição. E quando começa a perseguição, as pessoas começam a afrouxar as rédeas. Por quê? Porque as pessoas não entenderam que se perseguiram a Cristo, não será diferente conosco. Se nós somos cristãos, e a palavra cristão significa outro Cristo, ou pequeno Cristo, se nós somos outro Cristo nesse mundo, nós precisamos traçar o caminho do Cristo verdadeiro. Nós precisamos traçar a rota de nosso Senhor Jesus Cristo, deixada para nós, para a nossa santificação, para a nossa conversão e principalmente para a nossa salvação. Então, meu irmão, tome cuidado com as ciladas de Satanás. Tome cuidado com aquilo que Satanás coloca no seu coração, você como pregador,
né, que só prega promessas, prega prosperidade, quer fazer seminário de prosperidade, quer fazer seminário de como ser bem-sucedido, de como ganhar dinheiro, saia desses lugares, porque isso nem é igreja, isso é templo. Saia desses lugares. Não permaneça aonde o Evangelho de Jesus Cristo é adulterado. Não permaneça aonde o Evangelho de Jesus Cristo é distorcido para pregar aquilo que você quer ouvir, aquilo que você deseja e não aquilo que você precisa para a sua salvação. É interessante que dentro dessa escritura nós podemos meditar. Quem não sabe onde quer chegar, não tem forças para caminhar. O episódio da transfiguração nos leva a pensar na nossa meta. Estamos nessa vida terrena por um breve pedaço de tempo, pois nossa alma é imortal. E se perseverarmos na igreja, nossa meta é chegarmos no céu. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, foi-nos aberto o céu, o local onde queremos viver eternamente a redenção. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos traçar esse caminho. Chega de negar a cruz, chega de se desviar do caminho de salvação. A redenção é nos oferecida no sentido de que nos foi dada para nós enfrentarmos o nosso tempo presente. E aqui dentro dessa leitura, dentro dessa meditação, dessa palavra que foi proclamada, essa palavra de salvação, como disse no início, nós precisamos pensar o seguinte: considero que as alegrias que tenho aqui nessa terra são passageiras e que somente a alegria do céu é para sempre? E a pergunta é: eu tenho abraçado a minha cruz ou tenho tentado jogar a minha cruz para o outro? É interessante que aqui eu quero deixar também como uma lição de casa para você. Se você puder, assista o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson. E aquele filme ele tem uma mensagem teológica muito profunda, muito profunda. Quando você prestar atenção no filme e você vê Jesus traçando o caminho da via sacra, do caminho sagrado, das vias dolorosas, né? Quando você prestar atenção que Jesus está com a cruz ali subindo para o Calvário, perceba que Jesus ele não carrega a cruz, ele abraça a cruz e a leva até o fim. Jesus não carrega, ele abraça a sua cruz. Quando Jesus nos faz essa proposta: se queres me seguir, toma a tua cruz e me siga, ele está dizendo assim: filho, abraça a tua cruz, porque é através dela que você vai experimentar a glória que Deus reservou para você e para mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.